Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a Palavra de Deus. Eu não posso deixar de partilhar o que me aconteceu há poucos minutos atrás. Eu estava a preparar-me para gravar, o meu telefone tocou, era uma senhora da Madeira a agradecer os 2 minutos que chegam até ela. É este o nosso trabalho. É para isto que Deus nos ajuda a estar aqui e especialmente nesta situação vir a cada semana partilhar contigo a Palavra de Deus, partilhar estas lições sobre o livro de Apocalipse. E eu convido a que partilhes com os teus amigos os nossos links, 2 minutos com ele, ou então o link da Rádio Tranquilidade onde tu nos ouves. A semana passada nós começámos a ver este texto, esta parte do capítulo 14 e do verso 7, que nos fala sobre o juízo e a esperança que ele representa. Esta semana nós iremos ver a profecia contida, portanto, nas Sagradas Escrituras, que aponta para a data exata do início desse julgamento. E para nós podermos então compreender melhor o seu significado. Deus é um Deus de amor e para ajudar melhor o ser humano deu muitas profecias. Esta semana iremos ver aquela que nos mostra a data em que o juízo vai começar, ou que o juízo começou, bem como uma outra profecia que está inserida nela, que é uma chamada de atenção para o povo judeu e que se pode aplicar também a todos nós que temos conhecimento da Palavra de Deus. Apontando para o futuro, Paulo começa a chamar a nossa atenção para que nós olhemos para o cumprimento das profecias e como isso nos deve fazer abrir os olhos. O nosso texto base, que vem aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e nos versos 11 e 12, diz-nos assim: façam assim, tanto mais que sabemos em que tempos estamos a viver. Sabemos que já são horas de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que na altura em que recebemos a fé. E no verso 12 ele continua: a noite já vai longa e o dia está próximo. Abandonemos as obras que são próprias da escuridão e usemos as armas que permitem lutar à luz do dia. Como vimos nas últimas 2 lições a respeito do capítulo 14 e do verso 7 de Apocalipse, essas lições dizem-nos que haverá um julgamento antes da volta de Jesus. Mas vamos voltar então ao texto do capítulo 14 e do verso 7 de Apocalipse, onde diz: ele proclamou com voz forte. Lembram-se da expressão que eu disse? Megafone. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. A profecia que eu referi atrás é a chamada profecia das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. E está no capítulo 8 e no verso 14 do livro de Daniel e diz-nos quando começará esse julgamento. Vê aquilo que Daniel escreveu. Ouvi um outro santo responder: assim será por 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Mas podemos perguntar: qual a relação entre a purificação do santuário e o juízo e o julgamento de que temos estado a falar até aqui? Todos os judeus entendiam o significado do dia da purificação do santuário. Ao longo do ano, os pecados que eram confessados no pátio do templo sobre a cabeça do cordeiro depois o cordeiro era imolado, eram levados para dentro do templo, para dentro do santuário e de forma simbólica, no sangue desse cordeiro que ia no dedo do sacerdote, era espargido na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Reparem nisto, separava o lugar santo do lugar santíssimo. No dia da expiação ou da purificação, que em hebraico se chama Yom Kippur, que acontecia aos 10 dias do 7º mês do calendário judaico e que corresponderia mais ou menos ao nosso mês de outubro, com algumas variações em termos de dia, pois o calendário judaico tinha 12 meses de 30 dias. Este era o maior feriado do calendário judaico. Era o dia em que, de forma cerimonial, todos os pecados acumulados, como eu disse há bocado, acumulados durante o ano dentro do santuário, através de uma celebração presidida pelo sumo sacerdote, eram então removidos. Vamos ver 2 textos que nos mostram o significado extraordinário deste dia, conforme as instruções registradas no livro de Levítico. No capítulo 16, no verso 16, diz-nos assim:
Assim fará o ritual de purificação do santuário, contaminado pelas impurezas, crimes e pecados dos israelitas, e fará o mesmo para a tenda do encontro que está colocada no meio de gente impura. Quando Deus dá estas instruções, era apenas para o tabernáculo, depois passou para o templo, construído mais tarde por Salomão. Nos versos 30 e 31 do capítulo 16 acrescenta então: nesse dia farão o ritual de expiação dos pecados para ficarem purificados e ficarão puros diante do Senhor. No verso 31, esse dia deve ser para vós por todo sempre um dia especial de descanso dedicado à penitência. Como eu dizia há bocado, este era o feriado mais importante do calendário judaico. Nesse dia, todos os israelitas tinham de ter todos os seus pecados confessados e ter pedido perdão desses pecados. Caso isso não acontecesse, o sumo sacerdote corria risco de vida ao entrar no lugar santíssimo. Por isso, ser considerado um dia de julgamento, ele é comparado ao juízo que antecede a volta de Jesus, onde aqueles que obterão a salvação terão de ter todos os seus pecados perdoados. Depois de ouvir esta revelação, Daniel ficou confuso, pois entendia o significado da purificação do santuário, mas não conseguia entender o que significava aquele período de tempo que lhe tinha sido dado. Porquê 2.300 dias até à purificação do santuário? Conforme nós lemos e chegamos ao capítulo 19, o anjo Gabriel vai-lhe dar conforme o verso 19, o anjo Gabriel dá-lhe uma explicação adicional, dizendo: vou-te mostrar as consequências da ira de Deus. A visão refere-se ao fim dos tempos, ao fim dos tempos. A visão refere-se ao fim dos tempos, diz-lhe Gabriel. Na sua angústia, Daniel ora pelo seu povo, conforme está relatado depois do capítulo 9, logo no início do capítulo 9, e a seguir, a seguir à oração de Daniel, Gabriel volta para revelar a Daniel o significado dessa visão. Vamos ver então os versos 21 e 22 do capítulo 9. Enquanto eu estava orando, o anjo Gabriel, que eu vira na visão anterior, desceu voando até onde me encontrava à hora da oferta da tarde. Verso 22, e em jeito de explicação disse-me: Daniel, eu vim para te ajudar a compreender a profecia. Para o ajudar, Gabriel relembra a Daniel a profecia dos 70 anos dada por Jeremias, os 70 anos que eles deveriam passar no cativeiro em Babilónia e que estava prestes a terminar. Esses 70 anos estavam prestes a terminar. Coincidentemente ou não, Gabriel mostra-lhe uma outra profecia temporal, 70 semanas, relacionadas com o povo de Israel também. Vejamos agora os versos 24 e 25 do capítulo 9. E diz no verso 24, 70 semanas é o espaço de tempo que Deus determinou para libertar o teu povo e a tua cidade santa do pecado e do mal, para que os pecados sejam perdoados e reine a justiça para sempre, para que a visão e a profecia se cumpram e o santuário seja de novo consagrado. E depois no verso 25, toma nota e compreende o seguinte, presta atenção agora, desde o momento em que foi pronunciada a mensagem sobre o fim do exílio e a reconstrução de Jerusalém, até que venha um chefe que Deus escolheu, passarão 7 semanas. Jerusalém será reconstruída, tanto as ruas como as muralhas, e ficará de pé durante 62 semanas. Todavia, este será um tempo cheio de dificuldades. Antes de avançar, convém lembrar que, em profecia, um dia corresponde a um ano, conforme a informação que nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 4 e no verso 6, onde diz-nos: quando terminares estes dias, volta-te então para o lado direito, suportando durante 40 dias o castigo pela iniquidade de Judá. E agora presta atenção ao que ele diz. Um dia, em profecia, um dia equivalerá a um ano de castigo. Um dia equivalerá a um ano. Assim, esta profecia ajuda a compreender que 70 semanas equivalem a 490 anos e que 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 anos.
Por outro lado, devemos compreender que a expressão que Gabriel usa, 70 semanas, é o espaço de tempo que Deus determinou. Este determinou em hebraico significa shatak, significa cortados ou separados, dando a entender que estas duas profecias começavam na mesma altura, na mesma data, e que a segunda profecia foi cortada, foi separada do meio da profecia, portanto, de parte da profecia maior. Vejamos então quando é que estas duas profecias se iniciam. Voltemos ao verso 25 do capítulo 9 de Daniel. Diz ele, toma nota e compreenda o seguinte: desde o momento em que foi pronunciada a mensagem sobre o fim do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Aqui está a dica. Gabriel é muito claro com Daniel. Desde o momento em que foi pronunciada a mensagem sobre o fim do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Outras traduções dizem o édito para a reconstrução de Jerusalém e a saída dos judeus. Para sabermos quando foi o fim do exílio e a ordem para a reconstrução de Jerusalém, temos o apoio de Esdras, um escriba que estava exilado em Babilónia e que escreveu o livro de Esdras, e no capítulo 7, nos versos 13 e 27, nós podemos ler assim: por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. É o rei a dizer a Esdras. E depois no verso 27, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, para reconstruirmos a casa do Senhor em Jerusalém. O ano em que este decreto foi promulgado por Artaxerxes é o ano 457 a.C. Quando analisamos a profecia das 70 semanas ou dos 490 anos, vemos os detalhes para podermos compreender melhor esta sua inserção nos 2300 anos. Voltemos aos versos 26 e 27 do capítulo 29 e vamos ver mais alguns detalhes. Diz no verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra e estão determinadas assolações. No verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando nós olhamos para esta profecia, encontramos de uma forma resumida alguns pontos. Primeiro, a data do batismo de Jesus, o Messias, o ungido, após 69 semanas. Segundo, o tempo do último chamado ao povo de Israel, a última semana. E terceiro, a data da morte de Jesus no meio dessa semana, pois sabemos que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Quando nós olhamos para a combinação destas duas profecias, vemos que os primeiros 490 anos eram uma profecia destinada ao povo judeu e os últimos 1810 anos uma profecia dirigida ao povo de Deus do tempo do fim. Judeus, gentios, aqueles que não eram judeus. Os primeiros 490 anos terminaram no ano 34 da nossa era. E se nós lhe somarmos 1810 anos, chegamos ao outono do ano 1844. Não podemos deixar de ficar indiferentes à exatidão desta profecia crucial para toda a humanidade. Ela é mais uma prova do amor de Deus por cada ser humano e da sua preocupação com cada um de nós. Tal como vimos na purificação do santuário terrestre, era necessário haver sangue para que houvesse essa purificação. Ao vir e morrer na cruz, Jesus pôs fim a esse ritual. E isso é mostrado pelos evangelistas, pelo rasgar da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo no momento em que Jesus expira. E é olhando para o seu sacrifício que nós podemos obter o perdão para os nossos pecados. A purificação do santuário celestial
A remoção dos pecados confessados é feita através do sangue de Jesus e não mais através do sangue do bode expiatório. Para a purificação do santuário celestial, é necessário que cada ser humano que aceita a promessa de Jesus, a promessa de que Jesus nos foi preparar um lugar e que voltará para nos buscar, é necessário que cada pessoa confesse os seus pecados e chegue a um estado de pureza igual àquele que os israelitas tinham no grande dia da expiação. Conforme vimos na semana passada, por trás deste juízo está uma mensagem de amor que nos chama à preparação para esse grande dia. Hoje é o dia em que Deus, mais uma vez, me chama, te chama ao arrependimento e que nós aceitemos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também esta intermediação do nosso grande sumo sacerdote. Ó querido Deus, nós somos tão gratos por tudo, por todas estas lições que Tu nos dás, porque através delas nós podemos preparar-nos, porque através delas nós podemos compreender o Teu amor. Abençoa cada um de nós, esta amiga, este amigo que me estão a ver, que me estão a ouvir, para que eles possam também sentir esse Teu grande amor por Ele. E nós juntos nos preparemos para esse grandioso dia. Obrigado por tudo, querido Deus. Amém. Foi bom estar contigo nesta lição e a semana que vem nós vamos continuar. Vamos para a nossa lição número 7. Iremos passar o meio das lições destes 3 meses e iremos continuar com o nosso verso 7 do capítulo 14, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Mas para a semana nós vamos ver isso. Um abraço e até lá.